Toda vez que a gente troca uma ideia sobre esse assunto, eu lembro do Bob Lazar. Tu manja o Bob Lazar? Sim. Fanfarrão? Então, cara, o Bob Lazar, se você procurar os registros deles educacionais que ele fala que tem, ninguém acha. Mas ele fala Bom, ele dá a desculpa do porquê que ninguém acha. Né? Aí isso tem as duas versões. Ou os caras apagaram tudo, a gente sabe, o Elizondo, eles apagaram tudo. Tem e-mails falando, destruímos tudo. Aí um senador tem que fazer uma carta pra certificar que o Elizondo foi pro chefe do programa, porque o Pentágono tá tentando falar que ele era um maluco. Aí ele processou o governo, então, enfim. O Pentágono não é capaz disso, apagar a vida da pessoa. E talvez esse cara teve a vida apagada. Ou ele tá mentindo. Bom, ele fala de tudo que ele fala, tem uma parada que me pega, porque seria uma tecnologia muito sinistra se eles conseguissem dominar, que é o motor de dobra, né? Não, ele é um motor antigravidade. Né? Que ele fala que o tempo que ele trabalhou lá foi tentando fazer uma engenharia reversa, e o máximo que conseguiu fazer foi ele dar uma ligadinha, né? Isso em 50 anos de trabalho, o máximo que conseguiu evoluir foi fazer o motor dar uma ligadinha, né? Então, quem dirá uma engenharia reversa nessa parada. Porque imagina um motor antigravidade, a gente, sei lá, tem um campo de força impenetrável, a gente, sei lá, acabou o problema de um monte de problema, na verdade. Acabou. Se a gente pega essa tecnologia e dá pra população, acabou um monte de problema. Agora, sim, tem uma coisa que ele fala diferente do Lakatsky. O que o Lakatsky fala no livro dele? Que ele tem uma nave, ele conseguiu entrar na nave. Quando você entra na nave, a nave tem o tamanho dessa sala aqui. Quando você entra na nave, o tamanho é de um estádio de futebol. Acontece uma distorção. Como se fosse um portal de outra dimensão. Alguém tem que pegar a mulher que escreveu Harry Potter, porque ela tem tudo saindo no Harry Potter. Então, será que ela ouviu alguma coisa? Recebeu algum... O que eu ouvi do Bob Lazar falando da nave, acho que, se eu não me engano, ele falou que estava passando, olhava assim, e tinha um hangar com uma porrada de nave. Sim, chama de modelo esportivo, que era o disco todo arrojado. Mas qual que é a diferença? O Lakatsky fala que quando eles foram investigar para fazer a engenharia reversa da nave, não tem um sistema de propulsão, não tem combustível, é só um material e você entra lá e está em outra realidade. Como é que essa nave está funcionando? Já o Lazar fala que o sistema era nuclear, tinham 3 ativos nucleares ali para fazer ela funcionar, de acordo com a configuração, dá até o nome do elemento 115, etc. Então, assim, o que eu acho? Pode ser que os dois estejam falando a verdade, talvez sejam naves diferentes, mas pode ser assim, quem viu Oppenheimer, o filme que é maneiríssimo, sabe que o segredo nuclear, como é que eles trabalham? E o segredo OVNI seria igual. Compartimentação. Então você está trabalhando no pneu, eu estou trabalhando no motor, a gente nem sabe para que isso vai funcionar. E a gente não pode se falar. Assim eles mantêm o segredo. Talvez o Lazar estava trabalhando numa nave que eles estão tentando reproduzir um disco voador que foi capturado, que é esse que o Jim Lacasse viu, que é esse bizarrão que você entra, é um portal, com energia nuclear. Que é o que tem de mais... humanos temos mais moderno. E ele não sabia disso. Ele acha que era extraterrestre. Mas era baseado em extraterrestre. Pode ser. Então os dois podem estar falando a verdade. Você acha que a gente vai saber, a gente vai avançar na verdade com isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Eu acho que sim, porque eles já sabem, segundo os denunciantes, que a China e a Rússia têm essas naves. E eles acreditam que a China está muito mais avançada porque a China não tem esse negocinho de manter segredo. Lá é assim, meu amigo, você não se você falar para alguém, você morre. Não existe nos Estados Unidos. Então eles só... O avanço científico lá para essas naves é moroso por conta disso. Eles têm que reunir 3, 4 pessoas, que às vezes nem são os mais brilhantes, para poder tentar quebrar a cabeça e ver a China, reunir lá 1000 cientistas e falar assim, meu amigo, todo mundo trabalhando aqui, e se alguém falar alguma coisa aqui, já era. E eles estão achando que eles estão muito mais à frente nessa corrida que eles chamam de uma guerra fria pela construção do domínio da tecnologia. E os Estados Unidos não teriam conseguido, porque não tem sistema de propulsão na nave, cara. Como é que eu vou construir uma coisa que não tem uma ogiva nuclear, não tem nada para fazer ela funcionar? Aí ficam coçando a cabeça. Não estão falando nada sobre isso. Não, publicamente não. Estão quietinhos lá na deles. Os sites deles noticiam os caras do Pentágono. Eles têm medo disso também. Será que eu posso estar achando que ele sabe mais e eu estou só dando corda pro cara lá terminar o empreendimento dele? Então, quando chega nessa parte de tecnologia de funcionamento, eles certamente vão manter o segredo. Isso não vai ser revelado, porque isso é poderio bélico militar. Será que essa inteligência superior aí deixaria a gente se estourar, cara? Apertar o botão e... Terceira Guerra Mundial. Então, isso é interessante porque desde a década de 60, quando tinha as grandes bases nucleares, né, Guerra Fria, aquele temor todo, as naves vinham e desativavam ou ativavam as ogivas.
Falando assim, tá vendo como eu tenho controle sobre o seu arsenal? Eu tô de olho no que você tá fazendo. Isso daí relatado pelos russos, pelos americanos? Sim, isso gerou até um acordo entre eles falando assim, ó, cara, se tiver qualquer ocorrência óbvia, a gente tem que se comunicar. Tem um memorando sobre isso. Rússia e União Soviética e Estados Unidos. Por quê? Porque às vezes pode ser um outro cara apertando o botão no teu lugar e os Estados Unidos achando que é a União Soviética. Já pensou? E aí, mas ali, eles não acionaram, mas eles não deram término à sequência, né? Era só uma demonstração de poder. O que é isso? Que eu imagino? Esses caras falando assim, olha, eu tô de olho, mas pra mim não é uma proteção, não é algo benevolente. Porque se fosse benevolente, eles tinham impedido a bomba de Hiroshima e Nagasaki, eles tinham impedido a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Covid, tudo isso. Tinham impedido todos os desastres da humanidade. E não estão impedindo. Mas assim, eu acho que eles estão... eles não querem a destruição total e por isso que eles estão de olho no segredo nuclear. Mas não é por causa da gente, que a gente tem peninha da gente, que estão querendo nossa evolução. É porque talvez vai afetar o experimento dele. O experimento acaba. Se você tem os ratinhos se matam, o teu experimento acaba. E talvez se eles moram aqui numa realidade paralela à nossa, mas dentro da Terra, como se a Terra fosse uma cebola, sabe, com várias camadas, e se você destrói a Terra com armas nucleares, eles são destruídos também, então eles estão meio preocupados neles do que na gente. Seria uma outra forma de ver também. Mas eu acho que coitadinhos é a última opção, porque eles não impedem nada, nunca impediram nenhum desastre de acontecer. Já aconteceram vários desastres. Que viagem, moleque. Como é que tu dorme, cara? Pouco, né? Mas assim, eu acho também que é uma visão, como eu falei, né? Tem coisas boas acontecendo, curas, etc. Só que é aquela coisa. E esses caras estão vendendo notícia ruim, por quê? Se você começar a contar a história bonitinha, ninguém se move, sabe? Quando você conta que esses caras têm o poder de perseguir um caça, desativar uma bomba nuclear, aí que o governo ele se movimenta. Então acho que é nesse sentido que eles estão indo, de tentar acelerar as coisas para poder revelar. E o que está acontecendo agora nesse momento? O Trump, no primeiro governo, o que ele fala, né? É que ele não revelou os arquivos de John Kennedy porque ia afetar a CIA, porque a CIA que coordenou tudo. E hoje a gente sabe que a CIA é o braço dos Estados Unidos, o tentáculo do povo, para poder impedir que essa revelação aconteça. Então, no Brasil, por exemplo, quem recuperaria essas naves de onde estão falando é a CIA, um programa da CIA que coordena o Exército, Aeronáutica e Marinha, etc. E aí o que acontece? Se os arquivos de John Kennedy foram revelados, quem que vai afetar? A CIA. Vai ficar enfraquecida. E aí eu acho que logo depois desse enfraquecimento vem o segredo óbvio, porque tá tudo ali junto e misturado. E aí o Trump assinou uma ordem executiva, ele assinou, não sabendo se vai liberar, uma coisa é assinar, outra coisa é o documento vir, a gente sabe que no primeiro mandato não conseguiu. Né? Então eu só acredito vendo. Mas está assinado, daqui a semana que vem vamos falar quando que vão liberar o documento, a data, o plano. E parece que nessa semana agora ele vai assinar uma outra ordem executiva criando um painel para pegar todos esses documentos, não só de OVNI não, de tudo, todos os segredos do governo. E vai sentar com um grupo de especialistas, vamos revisar tudo e liberar o que tem que ser liberado.